Boa noite agora com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live de hoje, né? O Alcorão e os piedosos. Nós estaremos falando sobre a taqwa, o al-muttaqun. E é importante a gente assistir essa live de hoje, pois isso tem referência, por exemplo, aquilo em que Allah Azza wa Jalla diz la'alakum tattaqun, para que assim possam ser temerosos através, né, do mês do Ramadã. Então nós estaremos falando sobre al-muttaqun wa taqwa. Isso é importante, pois muitas pessoas têm que entender, o muttaqi não é qualquer pessoa, como at-tayyib não é qualquer pessoa, como al-mu'min não é qualquer pessoa. Então a gente vai estar falando sobre esses assuntos, né, em relação à taqwa. Não esqueçam de estar junto conosco nessa caminhada de hoje, não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares, não esqueçam também, né, de assistir aos vídeos anteriores. A quem ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, que ainda não esteve em nenhuma das nossas lives, e está tendo a primeira live de hoje, não esqueçam, né, de assistir às lives anteriores, as quais nós já fizemos. Nós estamos na 8ª live do mês do Ramadã. São lives dentro do mês do Ramadã. Então não esqueçam disso, são as lives do mês do Ramadã. Quem tiver dúvida, né, sobre algum assunto relacionado ao jejum do mês do Ramadã, também pode nos questionar aqui, também pode nos perguntar aqui, que nós estaremos respondendo, tá bom? Então não esqueçam de estar sempre conosco nessa caminhada durante o mês do Ramadã, de aprendizagem, né, de conhecimento, o tempo do conhecimento de aprendizagem que nós devemos ter durante o mês do Ramadã. Não esqueçam também de deixar de onde vocês têm nos assistido. Eu sempre pergunto para vocês, pois é importante saber, né? O nosso público é de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Brasil, Portugal, né, Cabo Verde, Madeira e outros países tantos que estão sempre conosco aqui, para nós sabermos se vocês também têm gostado das nossas lives, se elas têm sido importantes para vocês na sua aprendizagem e conhecimento, se todos os assuntos que nós temos apresentado aqui, vocês têm conhecimento ou já sabiam. Então deixe também a sua opinião falando para a gente se vocês têm gostado das lives durante o mês do Ramadã. A quem participou de todas as lives também conosco aqui, deixe também, se você é aquela pessoa que já assistiu outras lives, já esteve conosco em todas as lives, as 8 lives daqui, ou se você esteve nas 7 lives, ou se você já assistiu essas lives como vídeos, sem problema nenhum. Diga aí para nós se você tem gostado dessas lives, se tem te ajudado no conhecimento. Hoje estarei falando do Alcorão e os piedosos ou temerosos, tá? Nós estaremos falando sobre este assunto e é importante que você, meu irmão, é importante que você, minha irmã, nos ajude, né, fazendo chegar este conhecimento a todas as pessoas em que nós conhecemos, muçulmanos ou não, tá? Muçulmanos ou não, até porque esses assuntos compreendem várias relações aqui importantes, né, que você, meu irmão, que você, minha irmã, precisa saber. Então a gente vai estar falando do Alcorão e os muttaqunas, os piedosos, tá bom? Peço a você só um pouquinho de paciência, que nós já estaremos juntos com a nossa live. E não esqueçam também de nos visitar nas redes vizinhas do Islã para Todos, seja no TikTok do Islã para Todos, seja no YouTube do Islã para Todos, seja no próprio WhatsApp, né, no canal do Islã para Todos, onde você pode participar, onde ele tem textos, imagens, áudios, outros vídeos e outras, né, pessoas falando como a irmã Zahra, como o Sheikh Kubilas, por exemplo, que são pessoas que estarão ali, né, apresentando outros assuntos que você pode estar ouvindo, que você pode estar assistindo, tá bom? Então não esqueça de estar junto conosco nessa caminhada de conhecimento e não esqueçam também de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário e ter aquilo que nós adquirimos com o mês do Ramadã, um pouquinho de paciência, inshallah, para que a gente possa começar a nossa live de hoje. E não esqueçam também, né, de também ter a preocupação com seus duás, com suas súplicas, com o jejum. Não esqueçam de quebrar o jejum, fazer os seus duás, as suas súplicas daquilo que você está necessitando. Não esqueçam de ler o Alcorão, não esqueçam, né, de se levantarem à noite para o Qiyam Layl, aquelas pessoas que conseguem, inshallah, se esforçarem a mais fazendo durante o mês do Ramadã. Não esqueçam das lembranças de Allah Azza wa Jalla, durante o dia do mês do Ramadã, como também durante a noite, mas principalmente durante o dia de jejum. É importante para você, meu irmão, é importante para todos nós sempre estarmos preocupados na obediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renovando meu salam com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live de hoje, onde nós estaremos falando
o Alcorão e os piedosos. Então não esqueçam, né, de estar junto conosco nesta caminhada, neste tempo. Bismillah. At-taqwa. Quando nós falamos do que é o taqwa, né, Allahu Azza wa Jal já começa mostrando para a gente a importância. Quando ele fala do jejum, ele diz, la'allakum tattaqun, né? Quando ele diz, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Foi prescrito a vós o jejum como foi prescrito aos anteriores a vós, ou seja, as nações anteriores do profeta Muhammad, né, para que jejuassem durante o mês do Ramadã, para que pudessem ser desta forma, talvez que nós também, fazendo o jejum, pudéssemos alcançar o que? Né, a temorosidade, termos o temor nos nossos corações. Então, Allahu Azza wa Jal, no mês do Ramadã, mostra a importância de nós termos o temor. A taqwa, de uma forma bem simplificada para a gente entender, é fazer o que é ordenado por Allahu Tabaraka wa Ta'ala e nos afastarmos daquilo, as coisas as quais ele proibiu. Ou seja, nós vamos ter a ta'a, a obediência, e vamos abandonar al-mu'asiyah, né? A desobediência de Allahu Azza wa Jal, preocupados com o quê? Com o agradamento de Allahu Azza wa Jal. Então, a taqwa, ele nos forma, mesmo com todas as dificuldades nos caminhos aos quais nós caminhamos neste mundo, aos tempos aos quais nós vivemos, nós vamos encontrar facilidades neste mundo que poderão nos levar à desobediência de Allahu Azza wa Jal, pois nós sabemos que as pessoas às vezes caminham para a desobediência de Allah. Existem dentre os muçulmanos aqueles que estão numa obediência, mashallah, muito forte, e aqueles que estão no marromeno de obediência. Tem aqueles que estão fora do Islã que não estão na obediência de Allahu Azza wa Jal em nenhuma quantidade, pois não tem a crença em Allahu Azza wa Jal, em Deus o Altíssimo. Quando nós falamos do taqwa, do temor a Allahu Azza wa Jal, é necessário nós estarmos falando de crença. Não existe taqwa para quem não crê em Allahu Azza wa Jal. E como disse o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ou seja, o temor a Allahu Tabaraka wa Ta'ala não está no local onde nós vivemos, mas está nos nossos corações. Nem quanto tempo nós vivemos, mas o que está nos nossos corações. Em outro hadith, né, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele diz, ittaqillaha haythuma kunt. Tema Allah onde você estiver. Ele está falando o quê? Que o temor por Allahu Tabaraka wa Ta'ala é a qualquer tempo, em qualquer lugar. Não é porque nós estamos no Brasil que nós devemos ter menos taqwa, menos temor ao Allahu Azza wa Jal. Não é o Brasil o motivo do nosso, vamos dizer, a nossa desobediência de Deus ou o nosso afastamento da obediência de Allah. É, na verdade, o coração. Então, o coração é que vai fazer com que nós tenhamos mais temor a Allah e tenhamos menos descrença e desobediência de Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, pois ele é o general do nosso corpo, né? Então, o taqwa é exatamente nesta relação, onde nós estaremos o quê? Sendo temerosos, estaremos tendo o quê? Piedosos, preocupados com o ákhira, com a próxima vida, e não com o quê? Com a dunya, com a vida mundana, com este mundo temporário, mas sim estaremos preocupados com a vida permanente, verdadeira, não essa vida temporária onde nós todos morreremos um dia. Então, é necessário a gente compreender a relação de que, quando nós estamos falando de temorosidade, de sermos temerosos por Allahu Tabaraka wa Ta'ala, é necessário que nós nos voltemos o quê? Para a obediência de Allah e entendamos, né? Allah Azza wa Jal, por exemplo, ele começa a nos descrever quem são os muttaqinas. Allah Azza wa Jalla diz, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este é o livro que não há dúvida alguma, encaminhamento para os muttaqunas, para aqueles que são quem? Os temerosos, os piedosos, né? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ele está deixando bem claro que é encaminhamento para os temerosos. Qual livro? O Alcorão. Qual livro? O Alcorão. Não é o assunto que nós estamos colocando neste mês, que é o livro, o último livro revelado por Allahu Azza wa Jal para a felicidade da humanidade? Então, Allahu Azza wa Jal, ele diz,
ذَلِكَ الْكِتَابُ, este livro, o Alcorão, né, que não há dúvida nenhuma nele. Nós acreditamos do primeiro versículo ao último versículo revelado. Ele é o que? Encaminhamento para os muttaqinas. E aí ele diz: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ele diz, são aqueles, né, que acreditam no desconhecido, aquilo que não conseguem enxergar. Al-Muttaqun são aqueles que acreditam nos anjos, que Allah Azza wa Jal ordenou como parte da crença, que acreditam, por exemplo, nos jinns, que também faz parte de que os muçulmanos acreditem que eles existem. Então, quando nós estamos falando, ele é o quê? Yu'minuna bil ghaib. Essas pessoas são que acreditam naquilo em que eles não conseguem ver com seus olhos nus, né? Com uma boa visão, ele não consegue ver. Nós jamais veremos os anjos neste mundo. Nós jamais veremos os anjos neste mundo, mas os veremos, né, depois, quando eles adentrarem pelas portas do Jannah. Então, nós não veremos os anjos e os jinns só em momentos restritos, em relação a passando pessoas ou coisas. Então, eu estou te dando um exemplo aqui daquilo que é o desconhecido. Nós acreditamos nisso, pois Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, ordenou essa crença. Então, nós devemos o quê? Crer. Não temos shak, não temos dúvida, né? Raib, no livro, no Alcorão, em que nos fala da crença nos anjos, a crença nos jinns, a crença nos livros, a crença nos mensageiros. Ele fala de coisas que nós não vemos, nós não enxergamos, nós não convivemos com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, mas cremos nele como o último mensageiro, aquele que foi enviado para tirar as pessoas da escuridão para a luz. Então o mensageiro de Deus alayhi salatu wassalam veio nesse sentido como o último mensageiro. Então, creem no desconhecido e praticam a oração. Praticam o que é a oração? A crença, ela pede o que? Ibada. Não existe crente sem ibada, sem adoração. Por exemplo, aquele muçulmano, aquela muçulmana que não rezam, por que o jejum do mês do Ramadã não tem validade? Porque eles não são muçulmanos. Quem abandonar a oração, quem deixou de fazer a oração, ele não é mais muçulmano. Por quê? Porque a oração é o pilar da prática, em que é o primeiro pilar e que nos faz sermos muçulmanos ou não. Então, essa relação de quem deixar ser muçulmano não tem obrigação de jejuar, né? Vai ver isso no dia do juízo final, na prestação de contas. Então, né? Yu'minuna bil ghaib yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. E daquilo a qual Allah Azza wa Jal deu como sustento, eles fazem o quê? Despendem, distribuem no caminho de Allah. Ajudam os pobres, os necessitados, ajudam aqueles que precisam no sabilillah, no caminho de Allah, no seu geral. Ou seja, não são pessoas que têm o que? Al-Bukhl, né? A avareza, né? A pão-durice, a mão de vaca, o escorpião no bolso, tantos nomes que a gente tem, dependendo do lugar que a gente estiver aqui no Brasil, né? Para uma pessoa que é ávara, aquela pessoa que não despende da sua riqueza, sempre reclama, sempre que está por problemas financeiros, passando fome praticamente. É aquele discurso da pessoa que não necessita, mas que fala como necessitado, né? Ou seja, é uma pessoa que não distribui das suas riquezas. Então ele está dizendo o quê? Yu'minuna bil ghaib yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Esse é o quê? Um dos exemplos dos muttaqinas. Al-muttaqun, aquele em que é o temeroso de Allah, por Allah, ele despende, ele distribui, ele dá o sadaqa, ele paga o zakah, ele faz as coisas que devem ser feitas das riquezas das quais ele recebeu, né? E aí ele continua, Allahu Azza wa Jal, yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika la'allakum tattaqun, né? É aquele que crê no que foi revelado anterior a você e foi revelado, né? Depois que foi revelado a você e que foi revelado anteriormente, ou seja, é aqueles que creem, né, naquilo que foi revelado ao profeta Muhammad, como foi revelado, né, anteriormente a ele, né? Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablikum la'allakum tattaqun, né? Ulaika. E aí Allah Azza wa Jalla, depois ele está falando tudo isso, que ele coloca que é descrição, né? Que ele diz:
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكم لعلكم تتقون أولئك الذين. Agora até esqueci o versículo em si, mas o importante é que ele está colocando o quê? Né? São aqueles que terão, né, que serão os encaminhados, e são aqueles que serão o quê? Os bem-aventurados. São exatamente os muttaqunas. São exatamente quem? Os muttaqunas, né? Diferentemente de qualquer outro. Então essa é uma relação importantíssima que ele está descrevendo. São aqueles que creem em Allah, no desconhecido, fazem oração, despendem da sua riqueza, né? Creem no que foi revelado ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sem dúvida nenhuma, e creem nos livros que foram revelados anteriores. São aqueles que, né, na verdade, são aqueles que têm o encaminhamento de Allah, né, e têm a bem-aventurança na próxima vida. Então, Allah Azza wa Jal, ele está descrevendo nesses primeiros versículos, né, aquilo em que o muttaqina, aquela pessoa que tem um temor, aquela pessoa que é temerosa, aquela pessoa que é piedosa, tem essas ações. É a primeira descrição em que Allah Azza wa Jal ele está dando, né? E isso aqui é importantíssimo. Na verdade, né? وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Na verdade, são aqueles, eu falei o versículo errado até, é a relação daqueles em que creem no que foi revelado ao profeta, como foi revelado aos livros anteriores, e são daqueles que são certificados, eles têm certeza dessa crença. Então, esses serão quem? Os encaminhados, esses serão quem? Os bem-aventurados no dia do juízo final. Essa é uma relação da crença pela vida neste mundo, da vida neste mundo e no Ákhira, que é aquele que crê na ordenação de Allah neste mundo, como tem a crença na próxima vida. Esses são os muttaqunas, né? Essa é a primeira descrição a qual Allah Azza wa Jal ele coloca dos muttaqunas. E aí ele continua em outro versículo, ele diz: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ele diz: se apressem, né? Pelo perdão de Allah Azza wa Jal, pois o Jannah já está preparado. E o tamanho do Jannah, né, é o tamanho dos céus e da terra, né, que está preparado para quem? Al-Muttaqun. São quem? Para os muttaqinas. E ele diz: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Ou seja, ele diz que são aqueles que despendem nas facilidades ou nas dificuldades, dão da sua riqueza constantemente, independente do tempo que eles estejam. Olha o que ele falou anteriormente, são aqueles que despendem daquilo que receberam do rizq, do sustento de Allah Azza wa Jal. Os muttaqunas são aqueles que estarão dando, né, parte da sua riqueza, serão aqueles que estarão distribuindo, né, para aqueles que necessitam em qualquer momento. Não é só quando ele tem, às vezes ele tem um pouco, daquele pouco que ele tem, ele dá no caminho de Allah Azza wa Jal, seja nas facilidades ou nas dificuldades. E ele dá uma descrição, né, que é importante. São aquelas pessoas que quando estão nervosas, se contêm da sua ira. São aqueles que contêm a ira em seus corações, em suas línguas, em suas ações. Ou seja, né, ele simplesmente não sai ofendendo nem desrespeitando, ele não xinga, ele não desrespeita. Não é uma das formas de educação do mês do Ramadã, a qual nos educa a travarmos, a frearmos as nossas línguas e os nossos comportamentos. Os muttaqunas são aqueles que quando saem do mês do Ramadã, saem mais preparados, pois eles resguardam as suas línguas para que não xinguem nem ofendam, né? E dão o perdão àqueles que devem a ele. Aqui, isso é uma fala importante. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente está falando de dívida, não querem dar dívidas, não querem perdoar as dívidas. Perdoem as dívidas. Perdoem as dívidas daquele que te deve, quando você sabe que ele não tem condição para lhe pagar. Isso é uma das coisas mais importantes em que o crente, que a crente deve se preocupar. Então, essa é a descrição do temeroso. Ele está dizendo, são aqueles, né, que fazem bondade, são aqueles que se contêm das maldades e dos desrespeitos e faltas de valor. São, na verdade, aqueles que são fortes, pois têm paciência, têm controle de si mesmo. E Allah Azza wa Jalla diz:
né? Allah ama os muhsininas. E ele diz o quê? Que al-muttaqun são quem? Al-muhsinina, né? E isso é uma relação importantíssima, né? A qual ele nos descreve. E aí ele continua dizendo: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E aí ele dá uma descrição importante daquilo que ele está falando para a gente. São aqueles que quando fazem uma obscenidade, algo desrespeitoso, né, ou são injustos consigo mesmos, voltam-se para Allah. Ou seja, cometem qualquer tipo de pecado, não carregam pecado. Eles voltam-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muttaqun, os piedosos, voltam-se para Allah Azza wa Jal e pedem perdão a Allah. Lembram de Allah. Zakurullah, ou seja, lembram de Allah. Fastaghfaru, então pedem perdão daquilo que são os seus pecados. Porque quem é o único que é o perdoador dos pecados? Se você voltar-se para Allah Azza wa Jal arrependido daquilo em que você fez, Allah Azza wa Jal, inshallah, te dará o perdão. Então são aqueles que lembram de Allah, voltam-se arrependidos para Allah, pois eles sabem que somente Allah é aquele que é o perdoador, e não continuam no erro, e não continuam no pecado. Ou seja, eles veem o erro, aceitam que estão errados, se arrependem e voltam-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala, pedindo perdão. Essa é a descrição de quem? Dos muttaqunas, dos piedosos, do muhsinuna, pois adoram Allah como se estivessem vendo Allah. Se eles não o veem, com certeza Allah os vê, e isso é muito importante. É aquela pessoa que se preocupa em agradar Allah Azza wa Jal e teme o dia do juízo final. Então ele está falando que são aqueles que não dão continuidade, né? Se fazem algo que está errado, voltam-se para Allah Azza wa Jal arrependidos diretamente, não seguram, não colocam para si este pecado. E Allah Azza wa Jalla diz: "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Então, ou seja, ele está dizendo o quê? São aquelas pessoas que terão de Allah o quê? A recompensa do perdão, pois se voltaram para Allah Azza wa Jalla arrependidos. São aqueles que controlam os seus comportamentos e voltam-se para Allah quando tem algum pecado, alguma prática errada. Esses são os muttaqunas, escritos por Allah, terão a recompensa de Allah Azza wa Jalla, de vosso Senhor, terão a recompensa de vosso Senhor. Qual é? Os jardins, as quais correrão abaixo deles rios, né? E estarão pela eternidade ali. Essas são as graças e recompensas para aqueles que fazem as boas ações. Fazem o quê? Al-amalu salih, se preocupam com uma boa ação, se preocupam em fazer o que é ordenado por Allah. Quem são esses? Os muttaqunas, né? E Allah Azza wa Jalla diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem teme Allah, ele fará para ele uma saída. E ele diz: وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Com certeza, né? Para aqueles que são os temerosos, os piedosos, a vitória. A vitória neste mundo e a vitória no Akhira, na próxima vida. Então Allah Azza wa Jalla no Coran descreve para nós o que é ser quem? O muttaqi, fazer parte dos muttaqunas, ter o taqwa. O taqwa não é dizer da língua: eu temo Allah, e continua fazendo errado. Como muitas vezes eu vi, não, fulano estava fumando, e você fala para a pessoa, né, de um certo grupo por aí que chegavam aqui, o cara está fumando, e você fala: meu irmão, o cigarro é haram, tenta explicar, a pessoa fala: não, faz duá para Allah para mim parar de fumar. O duá aqui é importante, mas se a pessoa não mudar o comportamento, Allah Azza wa Jalla o manterá no comportamento ao qual ele está. Ele tem que querer, não é só uma relação disso. É como a tauba, né, al-maghfira, né, e de Allah Azza wa Jalla só virá com o arrependimento, e é aquilo em que as pessoas quando falam Allah é Ghafur Rahim, é Rahim para quem ter a tauba, o arrependimento. Então Allah Azza wa Jalla nos descreve quem são os muttaqunas no Coran. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isso é ser o que? Piedoso. Não é ser essa piedade que as pessoas... Estou falando que piedade de ter pena das pessoas, estou falando de piedade do sentido de crença, em que Allah Azza wa Jalla descreve para nós. Então não esqueçam, né, que se fizerem qualquer coisa de errado, voltem-se para Allah.
Peçam perdão para Allah, inshallah, Ele dará a vocês o perdão, tá bom? Eu vou estar lendo agora, né, os comentários que foram deixados na live anterior e depois vou estar lendo dessa live, tá bom? Não esqueçam de estar junto conosco, não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares, não esqueçam também de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário que a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? O Smith Paul deixou, já respondi isso ontem. Alexandre da Costa, seguindo a partir de cidade de Bissau, Guiné-Bissau, mashallah. Seja bem-vindo todos os nossos irmãos de Guiné-Bissau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak para vocês em Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Madeiras e Portugal e aqui no Brasil. O Fábio Borges deixou um assalamu alaikum, meu irmão. E também para os nossos irmãos que estão lá na Inglaterra, como o Fábio Borges, tá bom? Que está sempre aqui com a gente. Um alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E ele disse que compartilhou essa live com os amigos e familiares, a anterior, tá? O Otávio Augusto ele deixou, pode me recomendar um livro que conta histórias dos profetas e mensageiros, né? E a sira do profeta Muhammad e a vida dos companheiros? Olha, em português eu não conheço. Talvez você vai encontrar aqui no Islã para Todos, né, alguns textos aí, teria que você entrar em contato com o Islã para Todos para enviar para você, tá bom? Essa é uma relação, tá, que aí depende de você, né, procurar para poder ter esse sentido. Em português, como eu disse, eu não conheço de fato, tá bom? Essa é uma relação só para fazer entender, tá bom? Eu não conheço assim em português. Em árabe tem vários livros muito bons em relação à história dos profetas, a história dos companheiros, como os homens em volta do profeta Muhammad, né, os companheiros, né, do profeta Muhammad em volta, as mulheres em volta do profeta Muhammad, as companheiras do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. São livros, por exemplo, importantes. Tá? Eu não sei se ele tem em inglês. Em português eu tenho certeza que não. Tá? A Sirat Nabawiyya também, tá, do Ibn Hisham, você vai encontrar parte ali importante. Tem, né, o Khulafa al-Rashidun, que você vai encontrar lá, né, também falando da história dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, principalmente dos califas. Tá bom? O Ali Fat deixou, mashallah. Amanhã, inshallah, a gente dará continuidade às nossas lives. Não esqueçam de estar junto conosco. Lembrando que as nossas lives são diárias até o final do mês do Ramadã. O Fábio Borges está deixando para nós aí, assalamu alaikum, né? E, deixa eu ler aqui, peraí, assalamu alaikum, irmão, obrigado por mais uma live. Eu que te agradeço a presença, está sempre com a gente aqui. E sempre que vocês nos ajudarem, inshallah, compartilhando essas lives com seus amigos e familiares, estarão recebendo recompensa de Allah Azza wa Jalla. Amanhã, inshallah, nós estaremos com mais uma live. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.